Erga sua cabeça, mete o pé e vai na fé. Mande essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Bem-vindas, que bom, estou muito animada, que bom que vocês aceitaram esse convite, meio, né? Sim. A gente se esbarrou e vamos conversar? Deu vontade, adorei. Né? Muito bom. Sabe, Olivia, que a gente se esbarrou ali, eu indo no banheiro no restaurante, né? Não foi isso? Foi. E aí, quando eu voltei, eu olhei pra Mara e falei, você não acredita? A Olivia me chamou para uma possível live. Ela falou, que máximo! Eu falei, Tamara, que máximo! Eu tava super animada. Que adorei chique. O convite, adorei. Pois é, achei muito chique o nosso encontro e fiquei com vontade de conversar com vocês duas. A gente se conhece de caminhos diferentes, que tem tudo a ver, os caminhos, e aí, de repente, vocês duas estão, né, à frente de escolas e diretoras de escola, e eu queria entender e trocar uma ideia com vocês. Aí pensei da gente fazer esse trio hoje aqui. Um bom encontro. De tantos desafios. Dar uma esticadinha no encontro, já que ele aconteceu ao acaso, né? A gente bota intenção naquilo que... Claro. Que vale a pena, que é legal. Então, muito que bom que vocês vieram. Fiquei muito feliz. Deixa eu apresentar vocês, enquanto o pessoal também está chegando. Joana Figueira de Mello é pedagoga, terapeuta sistêmica e mediadora de conflitos. É diretora do Espaço Envolvimento Educação Infantil, certo? Isso. Mariana Carvalho é advogada, mediadora de conflitos e pedagoga. É diretora e cofundadora do Espaço Cria e do Projeto Pomar, certo? Isso. Então, meninas, eu fiquei com vontade, a gente trocou um pouquinho, uma rápida ideia, até porque a ideia do Chá das 5 é um papo informal, não é aula nem palestra, é isso. A gente tomando um chá e quem quiser vai chegando, ou quem quiser assistir depois. Saúde, hein? Saúde. Eu tô na água. Saúde. Tá valendo. Tá valendo. Então, a ideia é mesmo sentar na mesa de um bar ou de um café, trocar uma ideia. Então, bem fluido, bem informal. E assim, eu comecei a fazer esses encontros logo no início da pandemia. Parei, depois voltei, porque é uma necessidade mesmo, sabe? Da gente trazer reflexão, da gente pensar junto, publicamente, sobre temas diversos, né? Não quis ficar só no direito, né? Mas temas também que perpassam, são transversais ao direito, enfim, da nossa sociedade. E com tudo que está acontecendo, a gente precisa de exercitar isso, de pensar publicamente, né? E de começar a bolar futuros e ver caminhos e apontar caminhos possíveis e desejáveis. Então, é um pouco a proposta do chá, mas é um bate-papo, então, e a gente daqui a pouco começa a interagir também. Quem tiver perguntas pode mandar. Eu abri uma caixinha, chegaram algumas perguntas, mas eu, quando convidei vocês, eu pensei em 2 eixos principais para a gente conversar. O primeiro, que é um que me toca muito, né, no meu trabalho, vocês sabem, que é a questão do litígio. Né? Como que o litígio nas famílias, né, entre os pais, principalmente, mas ele repercute na criança, na escola, né? Na criança que está na escola. Como é que ele chega? Como que vocês percebem? Como que isso impacta o sistema também, né? O sistema escolar? De que forma isso chega ou não chega? E, enfim, porque eu acho que isso é importante, né? É importante da gente entender esses desdobramentos, que o conflito ele não fica restrito ao casal ou às paredes da casa, como que ele vai repercutindo e influenciando o meio que a gente está, né? E como é que chega na escola. Esse era um primeiro caminho para a gente, né, seguir, e o outro que é falar também de como que se dá a ideia da construção de regras, da negociação de regras, de entender quando que uma regra é injusta, como que né? Como que isso vai sendo elaborado, né? E apreendido pela criança nos seus primeiros estágios da educação, né? Porque acho que aí vocês podem estabelecer, as 2 escolas são de ensino infantil, educação infantil e fundamental 1,
O Um CRIA dois- vai fundar. Ah, o espaço de Sim. desenvolvimento também, né, Jô? Sim, É. sim. Anos Então, iniciais. os anos É. iniciais. Como que essas ideias, porque olha tudo que a gente está ouvindo no país, no mundo, tantos dilemas, vacinas e tantas questões assim super complexas, né? E a gente começa na educação. Como que vai se dando assim as primeiras noções de regra, de ideia de justiça, de composição, de fazer combinados, desfazer combinados? Mas a gente fala depois numa segunda metade, não sei. Tá. O que vocês acham Se desses couber, dois? né? Se couber. Se couber, pois é, É, se couber. 2 temas imensos, É, Pois é. exatamente. mas muito interconectados, com certeza. Pois é, exatamente. Isso que já é uma coisa importante a gente falar. Como que existe essa conexão, né? Eu fiquei pensando justamente qual seria essa interseção, assim. Não sei se você pensou em alguma coisa para começar. Olha, não quero te atravessar. Não, vamos deixar rolar. Pode ir. Então, eu fiquei muito pensando nisso, né? Olhando para essas duas frentes que você colocou, e aí eu me deparei muito com um assunto que. E aí somos 3 mulheres aqui. Eu não sou mãe ainda, mas é o assunto da culpa. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vejo o litígio impactando nas crianças, né? Então, esse tema da culpa, muito forte. E vi também nesse outro aspecto que você levantou, que é como é que a gente trabalha os conflitos na escola, também esse quesito da culpa como sendo central. Certo. Então, vou contar um pouquinho como é que a gente vê no CRIA. Jô, entra junto. Sim, sim. No CRIA e no Pomar, a gente tem um olhar sistêmico. A Lívia, minha sócia, minha parceira, ela é formada em constelação familiar. Então, ela trouxe muito esse olhar também sistêmico para a nossa abordagem. E qual é essa visão, né? A criança faz parte de um sistema. Então, qualquer coisa que acontece, qualquer peça que se move nesse tabuleiro, nessa constelação, afeta a criança. E aí a gente percebe muito que quando tem um litígio, quando tem uma separação ou quando essa família está em vias de, né, porque é um processo, muitas vezes ele demora para se concretizar, essa criança está ali nesse centro dessa relação. E muitas vezes ela vai, antes de ter sido nomeada a separação, ela vai percebendo que o clima mudou, que a relação em casa está diferente. E aí a gente vai percebendo que essa criança traz para brincadeira essa percepção. Então, muitas vezes ela começa a brincar muito de que pai e mãe estão juntos, de que tudo é com papai e com mamãe, simboliza através de jogos representativos, com bonecos, com desenhos, que ela também possa fazer essa união que ela está sentindo que está se fragmentando. Ou também tem as situações das crianças que se ressentem, que se sentem culpadas por essa mudança que ela não está entendendo o que está acontecendo. E aí elas ficam mais agressivas, elas chamam mais a nossa atenção com comportamentos indesejáveis, né? E aí, às vezes, elas ficam mais agressivas verbalmente, às vezes elas ficam mais agressivas fisicamente mesmo, porque estão mostrando que tem alguma coisa que está ali incomodando, que está trazendo... E a escola, muitas vezes, né, a Jo também deve perceber isso, é o espaço onde elas dão vazão a esse sentimento. E aí eu já tive vários exemplos, assim, de crianças que começavam a dizer essas frases, assim, batia e dizia, não foi culpa minha, não é minha culpa. E muito essa frase de culpa. E aí, quando a gente ia conversar com a família, né, e falar, olha, Olivia, tô aqui percebendo que a sua filha tá com um comportamento diferente, ela tá mais agressiva. Tá acontecendo alguma coisa em casa? Porque tem sempre essa visão de que a criança faz parte desse sistema. Então, essa mudança de comportamento a gente precisa investigar. Não para achar culpados, mas para entender o que está acontecendo. E aí a gente começa a entender que essa criança tá dentro de um sistema que está ali vivendo ou uma ruptura, ou que está numa fase difícil. E aí essa criança está vivenciando muitos conflitos, muitas discussões. Na pandemia, isso se intensificou muito, porque existia toda a rede de apoio
de um casal, seus amigos, o trabalho, a família, o mundo, e todo mundo ficou preso em casa, junto. Sem família, sem amigos, sem sair para ir para o trabalho. Então as crianças começaram a presenciar muitos conflitos e muitas tensões, né? Tensões financeiras, tensões emocionais, muitas tensões não ditas que a criança vai captando. Então, acho que assim, para começar, eu acho que tem muito esse aspecto da culpa, que é um olhar que a gente precisa ter e dizer para essa criança que ela não tem culpa. Dizer para essa criança que ela não é culpada, nem por estar sofrendo com esse processo e precisar colocar esse sofrimento para fora de alguma forma, porque precisa externalizar essa dor que ela está sentindo e ajudar ela a encontrar caminhos saudáveis. Claro que não é para deixar ela bater em ninguém, nem destruir a casa, mas ela não tem culpa de estar sentindo esse incômodo, essa dor, nem que ela é culpada por essa separação, né? E aí eu acho que esse diálogo entre a culpa e esse lugar da criança ter espaço para conversar, para se expressar, é muito importante. Entendi. Jo, Vou falar te um pouquinho, vou falar um pouquinho. Bom, todas nós aqui somos bem respeitosas, né, com a fala do outro. Então, para mim era importante ouvir você até o final para eu poder tentar costurar aqui com as minhas ideias também. O que eu penso, quando a gente recebe as crianças na escola e a gente de educação infantil, a gente recebe muitas vezes pais de primeira viagem, né? Onde eles inauguraram a família naquele momento em que nasceu a criança, né? A gente, do ponto de vista sistêmico, a gente fala que inaugurou a família, né? Nesse momento que chega o primeiro filho. Esses pais, muitas vezes, são muito desamparados. E a escola, ela recebe... Se algumas escolas talvez tenham a ilusão que elas recebem as crianças ou alunos. A gente não recebe crianças só. A gente recebe a família, né? E se a gente recebe a família, a gente precisa acolher todo mundo. E partindo do princípio que ser pais, mães, pais e mães, né? Famílias, aí considerando aí a multiplicidade de famílias, não sei se essa é a palavra, mas se é assim que fala, mas acho que... E a gente recebe essas relações parentais, né, que querem tudo de melhor para o seu filho. A gente recebe esses diamantes que vêm cheios de, né, cuidados, saem da bolha, do útero da casa, né? Saiu ali do útero do corpo para o útero da casa, do útero da casa para a escola. Então, assim, todo o cuidado que a gente tem que ter, né? E, assim, acolhimento, reconhecendo a dificuldade e os desafios que traz esse papel parental. Então, só que a gente não recebe só o pai e a mãe. A gente também recebe o casal. Indiretamente. E a criança, ela não traz só as questões do litígio, sabe, Olivia? Quando você falou, eu fiquei pensando... aí eu fiquei pensando em todas as situações que a gente já vivenciou no espaço de envolvimento com crianças que vivenciaram o divórcio dos pais, alguns litígios, outros não, enfim, né? Não precisaram chegar nesse estágio, claro, mas eu acho que também isso não estamos aqui para julgar, né? Esse é o caminho possível. Não, claro, a gente tenta que não. aqui, né, sabe, confiando no ser humano. Isso é um outro princípio que eu trato também na escola, que eles chegam querendo fazer o melhor para seus filhos, sabe? Eu tenho bastante confiança nisso. E a gente tem o papel de fazer essa parceria com eles. Então, desde o primeiro momento que eles entram na escola, a gente busca estabelecer uma relação bem próxima. Porque a gente sabe que vão ter situações, não diria difíceis, mas desafiadoras ao longo desse percurso da educação infantil. Então, pais que vão não necessariamente se divorciar, mas brigar, né? Pais que vão ter disputa de hierarquia em casa, que a criança se sente ali o dono da família e perde, né? E fica sem limite, desorganizado, né? E aí a gente precisa chamar aquela família para bater um papo. Uma criança que chega, talvez muito quieta, muito passiva, muito quietinha. E aí a gente precisa chamar os pais para bater esse papo, para ver como é que a gente pode contribuir, colaborar para o desenvolvimento dessa criança, ela podendo explorar outras habilidades e tudo. Então, assim, o litígio, ele chega, mas todo problema chega. A criança vem com tudo, né? Ela vem...
E a Mari Claro, trouxe... ela é ela, né? Ela veio com a vida dela toda impregnada da vida dela, né? Do que ela E tá aonde a vivendo, gente se passando. constitui, né, Olivia e Mari? A gente se constitui na nossa família. É. A vida, ela vai atravessando a gente, mas assim, a gente se constitui, a nossa essência vem da nossa família, né? Então, acho que a gente precisa sempre olhar desse jeito, quando a gente recebe as crianças na escola. E aí a Mari falou algo que, assim, quando as brigas são veladas, sabe? Quando a criança fica no meio do conflito em casa, principalmente. E aí eu escutei outro dia da Viviane Mosé, ela falando que a vida é um acontecimento, né? E que a vida não é fácil, não, que é preciso ter muita coragem para viver. E eu acho que desde muito pequenininho a gente precisa mostrar esse lado da vida para os nossos filhos. E a gente brigar, a gente chorar, a gente fazer as pazes, a gente sorrir, a gente brincar, faz parte da vida, né? Mas muitas vezes os pais escondem pequenas discussões, pequenos desentendimentos, às vezes desacordos de opinião, né? Porque acham que tem que privar a criança disso. E eu acho que se a gente se constitui na família, a gente precisa viver isso na família. E se ela não viver isso na família, vai viver lá na escola. E ela vai ter menos recurso para lidar com isso. Né? E aí a gente vai convidar a família para conversar. Olha só, a gente está precisando ampliar o recurso, o leque de possibilidades dessa criança lidar com as situações. Vamos juntos? Quando ela trouxer o problema para casa, porque muitas vezes, não sei, Mari, se você vive isso, muitas vezes o pai chega, não, porque meu filho todo dia chega em casa dizendo que fulano me bateu. Aí eu falo, é mesmo? Poxa, isso é ruim, né? Isso é muito ruim. Ruim para você, que é pai, ouvir seu filho falando isso. Isso é ruim para o seu filho, que ele tá tendo um discurso único, né? Uma história única. E aí tem aquela live agora recente da Chimamanda, que é outro assunto, mas ela fala o perigo de Da uma história versão única. só da história única. É uma, né? É lindo. É um TED, né? É. É um TED? É um TED. Eu já tinha me esquecido. A gente vê tanta coisa, né? Que às vezes a gente não sabe de onde vem, mas é isso. E aí eu sempre busco ampliar o olhar desses pais, mas olha só, por que será que ele está sendo esse alvo, né? Por que sempre com ele que ele está sendo machucado? Ou por que ele está editando um dia de 4h30, em média, na escola, contando para vocês só quando ele foi ferido? Será que ele é ferido todos os dias? O que ele está querendo dizer com isso? Enfim, a gente não vai tratar, né, de um caso, mas assim, eu acho que o papel da escola também é ampliar, né, Sim. o olhar. E pegando só esse gancho, eu acho que a gente tem que falar de comunicação não violenta, né? Sim. Pois é, também. Eu só queria comentar assim, eu desativei os comentários porque eu não estava vendo vocês, assim, as coisas, né? Mas eu posso ativar de novo, se vocês não se importarem. Ou a gente deixa as palavras, pessoal, as letrinhas subindo, ou quem quiser manda pergunta na caixinha. Tudo Mim, bem? tanto faz, Que é Olivia. legal. Se ficar mais confortável para você. Não, Deixa eles interagirem, então. Então tá, então eu vou ver vocês só debaixo das letrinhas. Tá bom. Eu também nem me vejo direito. Mas ótimo, então pronto. Eu ia falar agora sobre a comunicação não violenta, porque isso que a Jo falou, né? O que está por trás, assim, o papel da escola realmente tem esse de ampliar, que é o papel da mediação de conflitos também, né? A mediadora de conflitos, ela não está ali para ser uma juíza, ela não está ali para encontrar verdades absolutas e decretar que uma dessas verdades é oficial. Ela está ali para tentar compor desejos, transformar em incômodos, em pedidos e identificar, né, o que é subjetivo, o que é objetivo e o que a gente consegue conviver, né? Como é que a gente consegue conviver. E aí eu acho que o papel da escola é muito esse, assim, a gente olhar para essa criança sem essa lente, que é uma lente parcial dos pais. Obviamente, nunca teremos uma lente imparcial, porque também somos seres que estamos nessa relação com as crianças e a gente também vai ter as nossas lentes para olhar para essas crianças. Mas é uma imparcialidade mais ativa. A gente consegue se separar, se descolar um pouco mais e olhar para essas crianças.
Então, quando a gente vê uma criança como o exemplo que eu trouxe, assim, agredindo, e não era um comportamento comum dessa criança, ou uma criança, como a Jo falou, que está muito passiva, está amuada, está triste, né? A gente chama essa família para dizer, olha, o que está acontecendo? Por trás da atitude dessa criança, a gente está conseguindo ler outros pedidos, tem outras camadas, né? E aí eu acho que em relação ao divórcio específico, o que a gente vive muito na escola é buscar acolher esses pais. Porque uma vez que esses pais, pai, mãe, quem for, namorados que moram juntos, quem ali são os responsáveis por essa criança. Quando a gente acolhe essa família e ajuda a existir um olhar sobre como que se cuida desse sistema, não mascarando, sem mentira, mas também buscando preservar essa relação que eles têm com a criança. A gente fala muito, assim, da importância de não acontecer alienação parental, que muitas vezes um pode estar com muita raiva, ou com muito ressentimento, ou muita mágoa, ou muita tristeza em relação ao outro. Mas a importância de se procurar uma terapia, uma rede de apoio, para não despejar isso na criança, porque essa criança, ela tá, como a Jo falou, se constituindo. Então, o sistema de crenças dela está se moldando, principalmente até os 7 anos, né? Nessa primeiríssima infância. Então, se ela escutar o seu pai é isso, ou a sua mãe é aquilo, isso é muito forte. Isso está gerando uma impressão nessa criança que é muito forte. E que Leva vai pro muito tempo inconsciente. depois para mudar. Leva Muito. tempo, muito Sim. Muito. Eu sou filha de divórcio e litígio, tá? De litígio. Acho que até hoje. E, enfim, talvez eu esteja aqui por isso, né? Transformei isso em uma missão de vida aí para mim. Mas eu ia trazer outros exemplos, assim, de como que as crianças trazem isso para a escola, que eu acho que é bacana, se tiverem educadores ouvindo, né? De prestar atenção nisso, porque assim, é numa hora de entrada e saída. Quem vem me buscar? Quem vem me buscar? Quem vem me buscar? Nunca sabe quem vai buscar. Uma ansiedade. Se a escola puder traçar, né, uma relação mais próxima das famílias para poder antecipar quem vai buscar naquele dia de quem, né? Entender um pouco do regime de convivência que foi estabelecido para que possa orientar a criança. Eu acho isso bacana. Isso quando já houve a separação, né, Ju? Às vezes eles no processo. No processo. Às vezes eles ainda estão no processo, mas já tem algum combinado, né? E até porque eu acho que a justiça, se está no litígio, rapidamente ela busca isso. Algum combinado até assinar um documento. Mas sim, até lá eu acho que tem... Tem ali uma etapa da transição, né? Isso. Já vi pai e mãe que ainda estão em transição, então qualquer um pode buscar qualquer dia, não tenho nenhum pedido, não tenho nenhum documento que não permita, não me deixar sair com fulano ou com ciclano. E aí chega no meio do dia, vim buscar. Caramba, vim buscar. E agora? A mãe ou o pai estão cientes, tá tudo bem. Né? A gente buscar equilibrar o nosso lugar, assim, a gente entrega, a gente não tem nenhuma autoridade nesse sentido, né? Na verdade, a autoridade é o pai e a mãe e a gente não tem. Mas se a gente tentar ali amenizar, eu tô trazendo porque não me deixa ver, não tá me deixando ver meu filho. Você fala, poxa, isso é tão ruim para a criança, vamos tentar, né, ver se pelo menos organiza isso, porque é importante. Mas, enfim, as situações são, às vezes, muito extremas. E muito eu acho que previsibilidade também é um fator muito importante, né? Então, se você vai viver uma mudança e essa mudança ela já vai acontecer, então, poder comunicar para a criança que ela vai ter uma nova casa quando essa nova casa já estiver escolhida, já estiver alugada ou comprada, e você puder levar a criança para falar, esse é o seu novo quarto. Aqui é o espaço da casa de um e aqui é o espaço da casa de outro. Tem até um livro infantil que eu gosto muito, que é Laika. Não, é Laika. É uma casinha. Que é um livro que fala muito desse lugar, né, de você estar se dividindo entre dois espaços. Porque a sensação da criança é de fragmentação.
E aí ela vai estar sentindo que o mundo dela se dividiu. Uhum. Então, é muito comum que as brincadeiras e as expressões sejam as de unir. Ou também brincadeiras de separar. Então, brincadeiras de destruir, brincadeiras de quebrar, brincadeiras de trazer essa sensação que ela tá do mundo interno dela para fora. Então, também observar esse brincar, né? Os educadores que estiverem aqui acompanhando, ou terapeutas, observar esse brincar, porque ele revela muito do que esse mundo interno da criança tá sendo elaborado ali dentro. Sim. E a literatura Meninas, ajuda. eu tô Vai. aqui fazendo 1000 anotações. Então fala um Tô pouco até, você. não, Se tô até deixar, a gente você fala vai. Eu pra sabia que ia caramba. ser assim. Eu sabia que ia ser intenso, que cada uma traz muita coisa, fala muito, muita coisa boa, interessante. Eu nem consegui anotar tudo aqui, mas, enfim, é isso. Vocês falaram muito da questão da culpa, né? A Mari falou isso, como que a culpa vai permeando, né, todo o sentimento da criança, pelo que ela está sentindo, pelo que está acontecendo, se ela é responsável, né, culpada, na verdade, por aquilo, né, das crianças que se expressam mais ou das que se retraem mais, né? Joana fala dessa coisa da escola não receber só a criança, mas a família e o casal, que é outra dimensão do mesmo pacote e que se apresenta de várias maneiras na escola, né? Assim, Uhum. então é bem interessante esse olhar que você falou, né? De ajudar a ampliar essa visão da criança vem com o seu todo, né? Até alguém comentou que gostou dessa frase, né? Assim, a criança ela vem completa, Com impregnada de si mesma, da sua história, da sua família, do seu caldo, né, cultural e de crenças, como seja dali de onde ela vem. Ela vem. E Mari falou da questão da CNV também, né? Da importância disso, dessa comunicação. E eu fico pensando sobre isso, né? De como a gente hoje está se falando muito, né? Das habilidades socioemocionais e dessa educação para a gente, né, mais ligada na inteligência emocional mesmo, porque é muito curioso quando que isso saiu, né, da currículo. do currículo, né? Assim, porque isso é a base, mas eu nem ia entrar porque uma das coisas mais difíceis, né? É você identificar os próprios desejos, saber o que você quer, o que você é, e o segundo, conseguir expressar isso. Né? Saber expressar isso e de maneira adequada, tranquila, enfim. E esse é uma grande virada de chave. Mas o que eu ia provocar vocês, fiz um apanhado de algumas coisas que eu anotei, né, que vocês falaram muito mais do que isso, mas eu queria assim, falar uma coisa que eu acho que tem uma semente, tem uma coisa que fica marcada na criança, em todos nós, né, nos seres humanos, nos primeiros estágios aí do desenvolvimento, que é essa questão da culpa que a Mari falou. E quando eu troquei um áudio com a Joana, você falou, Joana, da questão da escola ainda reproduzir um sistema penal, né? Uma coisa do sistema penal. Ainda é assim, né? Que é isso, dá um beijinho, vamos lá, beijinho, abraço, vamos tentar resolver e vamos embora, porque, né? E que daqui Não, a é pouco eles pior do voltam que a isso. brigar. Pode ser pior do que isso. Pode ser pior do que Pior, isso. porque eu fico imaginando assim, a confusão que é, né? Assim, a gente aprender a dialogar, brigar não pode. Aí eu chego em casa, vejo os meus pais brigando, né? E vejo os meus pais num litígio, por exemplo, e com uma sensação. Então, assim, deve ser confuso, né? É difícil ir elaborando isso. E aí eu já estou terminando, que eu também falo muito. Somos 3 falantes aqui, né? Pois é. Que na minha visão, e no que vocês disseram, sem julgar, porque eu acho que o litígio, ele, né, às vezes é necessário em casos muito excepcionais, mas ele demonstra uma disfunção, alguma coisa, né? Até a Zeneide perguntou se pais em litígio são pais que não fizeram o divórcio emocional, se essa é a visão de vocês. Mas eu queria dizer, assim, que o que eu costumo dizer para os meus clientes, né? Quando eles chegam, às vezes, no escritório falando, nossa, nosso filho presenciou uma briga, ou eu tento, né, poupar das coisas, e a criança absorve tudo, e a criança, às vezes, presenciou uma situação de tensão, de ruptura, que é própria de uma separação, que é própria desse momento, não tem como, nunca é fácil, por mais civilizado que seja, é sempre difícil. Né? Mas o que eu costumo dizer é que mais do que a coisa em si,
o momento da ruptura, da briga, da disfunção, o que importa é que os pais vão fazer com isso daqui para frente. Porque os filhos estão testemunhando o processo dos pais de conseguir, né, como no livro Lá e Aqui, em que tudo sai do lugar, né, e depois tudo retoma e vai para um novo lugar, entender essa coisa, né, a resiliência. Então, para eu tentar ser mais, juntar agora, concatenar tudo, né? Como é isso, né, dessa ideia de culpa, de, né, ainda reproduzir um sistema penal que fala de culpado, briga, a culpa foi dele, né, certo e errado, e a gente sair desse lugar e depois falar desse papel da gente viver os nossos processos na frente do outro como forma de aprendizagem, de promover a aprendizagem e assim, enfim, não sei se eu fui clara. Mas vamos lá. Não, foi muita coisa, né, Olivia? Muita coisa para falar. Vou tentar falar de alguma parte até para... Do sistema penal, que eu achei incrível. Tá, vou falar do sistema penal. Só antes, queria dizer Não, em relação ao olhar sistêmico, quando acontece o divórcio na família e na primeira infância, existe um impacto na criança, né? Mas a gente chama de trauma por quê? Porque é um sofrimento que atravessa a vida daquela criança, né? E que vai se atualizar durante todo o ciclo de vida dela. Então vou falar por mim. Meus pais se separaram, eu tinha 8 anos. Eu tive dificuldade na minha alfabetização. Porque para mim juntar tudo na hora que estava tudo separado foi muito complicado. Então juntar a letra, entendeu? Juntar a letra, estava tudo espalhado, que nem você falou. Aí foi lá, juntei e passou. Entrei na adolescência, comecei a entender o que era conjugalidade, né? Bom, fui para terapia, porque achei melhor pedir uma ajuda. E né, maravilhoso, ainda bem que tem esse recurso. E aí, quando, enfim, fui ter meu primeiro namorado, outras coisas vieram. Então, o que eu quero dizer é que essa questão do divórcio, ela vai se atualizar ao longo da vida das crianças, jovens, adolescentes. E tudo bem, não vamos penalizá-los por isso, faz parte da vida. Tomara que eles tenham espaço para falar, que aí eu entro na história que você falou. Né? Porque talvez a escola não esteja dando espaço também para as crianças vivenciarem os conflitos, encontrarem suas próprias soluções. O educador, ele está muito no lugar de dar as soluções. Então, ele não ajuda a dissolver a questão. Ele não facilita o diálogo. Ele diz o que cada parte quer. Então, vou trazer um exemplo simples, rapidinho, assim, de uma situação que eu vivi e que eu acho que nesse momento eu tive um olhar bacana, mas não é sempre que a gente consegue ser esclarecido. E nem sei se é tanto, tá? Mas aqui, pensando com vocês, dentro da proposta da Olivia, de bater papo, de pensar, de desenvolver uma ideia, vamos lá. Então, eu estava vendo 2 crianças brigando por um dinossauro. E um puxava para lá, e outro puxava para cá. E 4 anos. Um puxava para lá, outro puxava... E aquilo ali já estava virando um pouco... Ia machucar, né? E aí, para mim, no momento... E eu observando. E eles vendo, eu falei, gente, eu tô aqui com vocês, tá? Qualquer coisa, tô aqui com vocês. E eles... Falei, agora eu tô um pouco preocupada, que eu tô achando que vocês vão se machucar. E eu tô aqui também para proteger vocês. Então, peraí, vamos tentar resolver de um outro jeito. Eu tirei o objeto, o conflito. Eu não sei se eles estavam querendo brincar de puxa-puxa ou se eles realmente queriam o objeto. Isso já é uma questão, né? Você tirou o dinossauro. Tirei o dinossauro, o objeto. Então, eu não sei se eu acabei com a brincadeira, né? Porque a brincadeira podia ser o puxa-puxa, mas eu estava preocupada já, porque eu estava achando que ia machucar. Eu falei, gente, como é que a gente pode dizer? Eu quero brincar com o dinossauro. Eu também quero brincar com o dinossauro. Enfim, aí fiz aquele esquema de repetir a fala de um, o outro escutar o outro, ajudar eles a se ouvirem. E aí eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Aí um falou, não, é o seguinte, ó, eu vou brincar, ele vai brincar um pouquinho e eu vou brincar um pocão. Embrulhei minha barriga, né, meu estômago. Isso é injusto, como é que você pode fazer isso? Mas guardei pra mim, porque esse sentimento era meu. E repeti o combinado pro outro. Eu falei, olha, ele tá propondo aqui de você brincar um pouquinho e ele depois brincar um pocão. Tudo bem? Tudo bem. E acabou a história, e aí foi. E aí eu acho que nesse momento, eu acho que eu consegui ser um pouco mais suave, assim.
mas não dá para fazer isso toda hora na escola. Não sei como a Mária consegue administrar isso lá no CRIA. Jo, acho que você Muito trouxe bom, um ponto importante, assim, que é a gente tem um jargão no Espaço Cria que eu sempre falo que eu vou tatuar na minha testa. Não é o brinquedo. Nunca é o brinquedo. A gente não briga por causa do dinossauro, a gente não briga porque a conta bancária tá no vermelho, a gente não briga por causa da toalha molhada em cima da cama, nem por conta da tampa da privada aberta, nem por nada disso. A gente briga por conta de todas as nossas necessidades não atendidas. Isso aí, Então, Mária. aqui, e nós não somos, nosso papel não é o papel enquanto educadores, né? Não sou terapeuta dessas crianças. Nosso papel enquanto educadores não é ter a razão. Eu não preciso saber por que eles estão. Eu não preciso saber se é puxa-puxa, quem quer brincar com o brinquedo. Eu preciso apoiar esses seres que estão vivendo um conflito. E aí eu gosto muito da visão do Dominic Barter, que é um dos, né, responsáveis por trazer a comunicação não violenta para o Brasil. Que conflito é um convite para intimidade. Eu só tenho conflito com quem eu quero ter contato. Se eu não quero ter contato com você, Muito eu nem te bom. conheço, você grita, me xinga no meio da rua, eu passo andando reto. Mas se a Joana, que eu adoro, me manda uma mensagem, fala, Mari, tô chateada com você, eu quero viver esse conflito, porque ela importa para mim. Então fala de novo, conflito é um convite para intimidade. Muito bom. E aí eu quero me revelar para você. Eu quero te mostrar talvez o meu pior lado para saber se você me aguenta mesmo. Ou se quando eu mostrar para você meu pior lado, você vai falar, quero a Mariana não, vou procurar outra. Deixa eu ver como é que é a Joana aqui. Exato. E as crianças, elas têm esse exercício muito maravilhoso, porque elas vivem um momento presente, elas têm uma necessidade muito imediata de satisfazer seus desejos e seus anseios, então elas colocam ali no dinossauro aquela vontade de viver aquela tensão, mas às vezes eles só querem viver e ver, será que eu sou forte? Será que eu consigo me colocar? Eles estão se experimentando nesse jogo. Acaba que o conflito ele vira um jogo. Então, a gente busca sim, Jo, investir muito nisso. Porque quando você fala que não dá para fazer isso sempre, é claro que não vai dar para usar essa ferramenta que você falou, que é a ferramenta do espelhamento, em que você repete, porque as crianças também são muito sagazes. Elas já notam essa ferramenta e já tem umas de 8 anos que falam assim, eu já sei que você vai repetir o que ele falou e eu já sei que você vai falar. Então, assim, eles já são muito espertos. Mas a gente usa muito a mediação de conflito. Porque ela faz com que a gente saia da culpa, que aí eu acho que é o que a gente começou conversando, né? Que é o padrão punitivo do direito penal, que é quem é a vítima, quem é o algoz. O algoz, exatamente. E aí você pegou o dinossauro dele. E 1 minuto só, a gente tá tocando um alarme no meio da live. Normal. Por isso que é live. Vida. Não, não vou falar nada porque acho que ela tá numa ideia interessante aí. No meio da ideia. Pausa dramática. Deixa eu só concluir, Jô, rapidinho. Claro, não. Então a gente sai desse paradigma da culpa para o paradigma da responsabilidade. E aí, voltando para os adultos, eu acho que a gente tem que fazer o que a Jo falou. A gente tem que viver a vida íntegra na frente das crianças. A gente tem que chorar. A gente tem que mostrar que a gente fica triste. A gente tem que dar os exemplos de dignidade, de humanidade. Quando eu erro com uma criança, inúmeras vezes eu erro, eu volto e falo, olha, desculpa, eu falei com você de um jeito que eu não gostaria de ter falado. Ou eu te dei esse limite de uma forma... Eu já falei isso com você várias vezes, eu perdi um pouco a minha paciência. Então, eu vou construindo com essa criança o que são reparações para situações que, às vezes, escapam do que a gente desejava ser, como exemplo. Mas é o que a Olivia falou. O que eu vou fazer depois que eu explodi, que eu transbordei? Então, eu faço com isso agora, né? Eu faço com isso, transbordei. Pesei na mão. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir desculpa. Eu vou me vulnerabilizar. E se eu não mostrar para a criança como é que é esse caminho, eu tô fazendo a primeira ela não aprender, porque é pelo exemplo, não é pela palestrinha. Você não deveria ter feito isso, assim não se faz. Você tem que ensinar como é que faz. E não é pelo dar beijinho, que é aquela coisa de a criança se machucou, brigou, ai, não foi nada, não foi nada. Não, mamãe e papai aqui estão só brigando, não foi nada. A criança fica achando que aquilo ali é nada. Opa, eu achei que era alguma coisa séria, não é nada.
Então eu dou peso para as É coisas, tudo, né? Eu né? falo, olha, só aconteceu uma briga aqui, a gente não se entendeu, mas a gente está conversando, a gente vai se entender. Agora não tá tudo bem, mas vai ficar tudo bem. Uhum. Eu acho Lembrei que de um exemplo, Mari, Fala, que é Jo. bem comum. É, só compondo com você, na verdade. Lembrei de um exemplo que a gente fala muito quando tem a ver com o que a Olivia estava falando de autonomia, valores, ética, moral. E a autonomia, ela cruza, né, bastante esse assunto na sua essência, né, na sua concepção. Então, a gente trabalha muito com os educadores a ideia de autonomia, das crianças aprenderem a não só resolver as questões, mas administrarem o dia dela e organizarem o tempo de início, meio e fim, e etc. E aí, de repente, a criança fala, me ajuda com não sei o quê. Não estou conseguindo resolver meu problema com meu amigo. Aí o educador fala, não, vai lá que você consegue resolver sozinho. E aí eu acho que a gente se contradiz como educador, porque se o cara tá vindo aqui pedir ajuda, É porque vai ele não lá. tá conseguindo. É porque ele não tá conseguindo, ele certamente já tentou, Claro. né? E mesmo que você não tenha visto tentativa, talvez ele nem fez nenhum movimento externo, mas interno ele deve ter feito alguma coisa. A gente precisa confiar no ser humano. Né? Volto lá naquela minha fala inicial. Eu acho que a gente precisa entender que as demandas são muito diferentes. E o trabalho de educador é de uma responsabilidade que quanto mais eu me aprofundo, mais assustada eu fico. Sabe? Porque é muito desafiador mesmo. E mediar sem um caminho certo, a cada momento você vai encontrar uma saída diferente. Mas eu acho que esse é o lugar libertador, voltando Sim, para a história da culpa. Porque essa história da culpa, gente, aí é outra live, assim. É muito dessa concepção cristã de mundo, sabe? De certo e errado. Não sei se tem certo e errado. Eu acho que libera uma carga nossa pensar que a gente está fazendo o nosso melhor. Sempre está empenhado em estar fazendo o melhor. E se daqui a 5 minutos eu percebi que o melhor que eu achava 5 minutos atrás não era o melhor, é tempo de reparação. É tempo de eu chegar para essa criança e falar, olha, vem cá, eu queria conversar com você, filho. Falei com você de um jeito que eu não gostei. Você estava ali na sala, você viu que a gente estava brigando. Eu acho que o diálogo verdadeiro, assim, é o que faz com que a criança ela se abra também para confiar que tem pais verdadeiros ali do outro lado, né? Educadores Pois é. verdadeiros. Mas aí eu fico pensando nesses adultos funcionais, né? Que são capazes de chegar Que e não falar, são infantilizados. pois é, porque são esses os adultos de amanhã, né? E é todo mundo. A gente trabalha em várias pontas, a gente quer adultos autônomos e responsáveis pelos seus atos, pelo que fazem, pelo que dizem, enfim. Esse é o seu trabalho, o trabalho de vocês, é o meu trabalho, é para isso que a gente está construindo e desejando aqui, né? Mas eu fiquei imaginando essa cena, porque trabalhando com divórcio, né, eu vejo isso, que eu trabalho com as pessoas na sua pior versão, no seu pior momento, no momento em que elas próprias não estão se reconhecendo, não estão reconhecendo o outro. Né? Então, às vezes, é um pedido danado. Essa pessoa diz assim, filho, aconteceu isso, mas olha, vai ficar tudo bem. Quando eu não sei se vai ficar tudo bem, eu não estou vendo nada, também o chão está se abrindo, mas eu sou adulto da relação. Mas, ao mesmo tempo, eu comunico, eu quero comunicar algum tipo de apaziguamento, né, para o filho, com verdade, demonstrando o meu sofrimento e a minha fragilidade. É muito difícil, né? É muito difícil. Olha, eu acho que esse adulto da relação tem esse papel. Aí é uma opinião minha. E eu não sou mãe. Então, eu tô falando de um lugar que não é o meu lugar, né? Mas eu acho que mesmo que você esteja... Sei lá, eu vou dar um exemplo difícil. Você se perdeu no meio da rua, está perdida. Seu filho está percebendo essa tensão, mas é o seu papel virar e falar, filho... Vai ficar tudo bem, a gente vai Eu vou achar a saída. Eu vou achar a saída. Para mim é o papel do adulto. Mas sabe o que é, gente? Também já aconteceu isso comigo. E ele tem que procurar ajuda, o adulto. Mas não transferir para a criança. Com a mão dada no filho. Aconteceu isso comigo. Eu já estava com o Dani, eu fui uma vez sair lá para o aquário, Aquario, estava vazio, mas não tem tempo. Eu não achei, não tinha táxi, não tinha ninguém, era um deserto. Eu comecei a ficar nervosa e ele sentiu, ele ficou nervoso também.
Já aconteceu mais uma vez, eu voltando também me perdi, voltando para o Rio, peguei uma entrada errada, fiquei num nível de estresse e adrenalina, ele percebeu, mas você mantém a calma, mas é claro que ele capta tudo, né? E depois a gente fala sobre o que aconteceu e ele te assiste, testemunha o teu processo de lidar com aquilo e sair daquele lugar, né? E achar a saída. É uma boa metáfora, é uma boa para falar de divórcio, de conflito dentro de casa. Mas vocês acham que vale falar que vai ficar tudo bem sempre? Não sei. Eu acho que naquele Isso, momento, sabe? eu acho que depende. Sempre é muita coisa, né? Sempre é muita coisa. Claro. Eu acho que depende. Mas se é criança, se eu tô falando com uma criança, eu acho que eu preciso dizer que vai ficar tudo bem. O tudo bem não necessariamente é o tudo bem que essa criança tá fantasiando, que é papai, mamãe, papai juntos. Mas vai existir um tudo bem. Então, eu tenho usado a expressão que a gente vai fazer tudo dar certo. A gente vai se esforçar e a gente vai se empenhar e a gente vai buscar esse lugar de fazer dar certo. Porque eu acho que isso potencializa de um jeito, porque todo mundo se torna responsável pela causa. É então, interessante. E cada um pode fazer o seu lado. Então, porque assim, eu não posso dar conta da frustração dos meus filhos. Eu não vou dar conta. Então, eu preciso falar, filho, a gente vai ter que fazer dar certo. O que você precisa para fazer dar certo o dia de hoje? Por exemplo, sei lá, coisas banais, por exemplo. Interessante. Dar conta de levar o material para a escola. Filho, o que eu posso te ajudar de dar conta de levar o material para a escola e trazer? Né? Escrever na agenda não dá mais, porque não tem mais a professora lá te ajudando nisso. Você vai ter que lembrar sozinho. Sim. E aí eu acho que a gente conecta, Jo, isso que você falou, eu gosto, que conecta com uma outra coisa que eu acho importante de falar. Dentro do sistema punitivo, que não é o sistema que gera responsabilidade, é o sistema que gera culpa e castigo. Comigo então não tá... Então tem-se uma falsa... A culpa é dele. Não fui eu. Não tem aquela pichação? Não fui eu. Aquele não, artista não fui eu. Ele é genial. Gênio. Mas dentro desse sistema, eu não gero responsabilidade. Que é a habilidade de responder pelos meus atos. A responsabilidade. E aí, dentro desse sistema, o que eu estou ensinando para a criança? A não se responsabilizar, óbvio. Que se eu me responsabilizo e falo, fui eu sou castigada, eu sou humilhada. Tem escolas que escrevem no nome da criança num quadro negro, quadro branco, sei lá que quadro. Suspensão. Eu recebo uma punição por eu ter me assumido, por eu ter assumido meu erro. Então, quem é que vai querer assumir seu erro se assumir seu erro te faz se sentir pior? Né? A autora dos livros da disciplina positiva, ela sempre fala isso. Achar que a gente vai educar as crianças a serem responsáveis quando elas se responsabilizam, elas são penalizadas, é completamente ilusório. Porque a ameaça e o castigo não educam. E você está ensinando seu filho a ameaçar e a castigar. E eu vejo as crianças fazendo isso com as bonecas. Quando eu vejo uma criança pegando uma boneca e apontando aquele mini dedinho e fazendo assim, você não vai, sei lá o que, eu vou te botar de castigo. Aí bota a boneca de castigo. Eu já anoto ali no meu caderninho, marcar reunião com essa família. Porque o que acontece, gente? Não, mas não é culpa, eu não quero culpabilizar as famílias, mas é o nosso trabalho, Olivia, Joana, Mariana e Mundo. Educação. Essas famílias foram educadas assim. E quando elas não têm ferramenta, elas não queriam. Elas falam pra mim, Mari, eu não queria deixar de castigo. Mari, eu não queria ameaçar. Eu não queria, mas quando eu vejo, eu não tenho mais ferramenta. E aí eu uso essa ferramenta. Aí eu falei, funciona? Não. Falei, então a gente tem que aprender a usar outras ferramentas. Porque existem outras ferramentas que vão ajudar seu filho a se responsabilizar. A entender que ele faz parte de um sistema, que ele tem uma parcela de potência ali e que ele não vai ser culpabilizado. A gente tem que parar de querer culpabilizar uma pessoa se ela errou ou se ela fez algo que não era desejado. A gente precisa trabalhar com entregar mais ferramentas para as famílias, porque eu acho que é o problema estrutural.
né? A gente está em um momento, como você falou, as famílias foram educadas desse jeito, e assim sempre foi, e assim, eles vão sair da escola, por mais que eles tenham aprendido muitas habilidades, eles vão para a vida que funciona como? Desse jeito, não tem espaço para círculos restaurativos sempre. Não Sim. tem? Não Sim, tem. mas aí é isso, é a pessoa que... Então, vamos lá. Um exemplo que teve uma pessoa que pediu. Mas são os transformadores, né? São seres transformadores. É isso que a gente está buscando. É isso que a gente Formar acredita. É. Então, vamos lá. Eu chego para o meu filho ou para a criança da escola. Vou pegar uma criança da escola, porque é dar um exemplo real. Ela usou um material que depois que ela usou aquele material, ela deveria lavar e guardar. E ela usou aquele material e foi para outro. Não lavou nem guardou. Então, eu vou chegar para essa criança e falar, olha, você tem algumas etapas, né? A primeira é você precisa voltar lá e usar e guardar. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não é que eu tô com preguiça, eu não tô com raiva dessa criança. Ela é uma criança, ela tem impulsos. Eu sei o que é uma criança, eu sei que ela não fez aquilo de maldade. Eu acho que é a primeira coisa também é você pensar nisso. A criança não foi... Ela não tá querendo me provocar porque ela fez aquilo. Não é pessoal comigo. Não tá de sacanagem comigo. Não tá de sacanagem com a minha cara. Não tá. Então, é uma criança. Eu tenho que repetir. Adulto que trabalha com criança não pode ter medo de repetir. Pai que tem filho, você desejou botar um filho no mundo, você tem que saber que você vai precisar repetir. Porque é a arte da repetição. Então, você não pode ter preguiça de repetir. Fulano, você tem que ir lá. Não, mas eu não quero, eu quero brincar com qualquer coisa. Mas primeiro você tem que ir lá. E você não tem dúvida disso. Não tem a hipótese dessa criança ir abrir outra brincadeira sem fechar aquela primeira. Aí a criança vai se jogar no chão. Não é negociável isso. Não é negociável. Eu vou depois eu vou. Depois eu vou. Não, é agora. Porque quanto mais concessão você vai abrindo, mais difícil vai ser, mais energia você vai ter que gastar depois para ir fechando. Imagina que que a criança abriu uma caixinha, agora você está deixando ela abrir duas. Você tem que primeiro fechar uma caixinha para depois abrir outra. Senão depois ela tem 5 caixinhas para fechar. E aí é muito mais desafiador. E aí eu vou chegar para essa criança e falar, olha, você tem 2 opções. Uma, eu vou te ajudar e eu vou te apoiar pra gente ir lá e arrumar. E depois você vai brincar de outra brincadeira. Ou a outra é você ir sozinha. Você vai lá e você faz isso sozinha. Não tem a opção de você fazer qualquer outra coisa sem ser isso. Aí a criança começa a querer mexer no brinco. Eu falo, não, o brinco não, primeiro arrumar lá. Aí a criança começa a mexer no cabelo, começa a querer mexer na poeirinha que tem no chão. Eu não deixo ela se distrair. Eu falo, não, primeiro tudo. Você não vai desfocar. Primeiro o objeto que você precisa guardar. Aí essa criança vai chorar, vai ficar triste, eu vou acolher e falar, é muito difícil mesmo, eu sei, eu tô aqui com você. Mas eu não tô com raiva dessa criança. Eu tô ajudando ela. Eu tô pensando, o meu papel, a minha missão é ajudar essa criança a ser responsável por ela mesma. A ser responsável pelas ações dela. Se eu tô falando de uma criança, sei lá, de 4, 3, 5 anos. E pra sempre, falar, até a adolescência. Sempre. Eu vou te Enquanto ajudar. morar na tua casa. E vai ter uma hora que eu não tô me sentindo carrasca porque ela tá chorando. Que eu acho que esse é o lugar que os pais ficam também. Ai, olha, ele tá chorando, ele tá... Ó, meu filho, não chora. Não, tá tudo bem, você tá frustrado. Poxa, como é difícil escrever uma tese de mestrado quando eu que tem que terminar o meu mestrado. Uma dissertação. É difícil fechar ciclo. É difícil. Então, deixa eu ajudar essa criança desde o início da vida. Aí eu vou lá e vou falar com ela. Olha, você já chorou, eu tô aqui com você. Vamos junto? Vai ter uma hora que não tem opção. Mas E deixa eu te perguntar. Deixa eu perguntar uma coisa aqui rapidinho. Então, você trouxe esse exemplo de pegar essa criança que não cumpriu a regra e está dizendo, eu não vou... eu vou perguntar, quem deixou aqui, então, o brinquedo, não guardou? Fui eu. Então, eu não vou punir, eu vou pegar ela e vou falar, então você vai lá guardar antes de seguir para a próxima atividade. Isso. Aí agora... naquela água mole até a coisa acontecer. Agora, vamos lá. E aí, vamos dizer que ela não foi. Não rolou de jeito nenhum, ela não foi. Eu não vou pegar força e não vou violentar essa criança, tá? Mas eu vou virar pra ela e falar assim, Maiana, hoje, você não pode mais brincar com essa área de brinquedo. Você não pode mais brincar com tinta, hoje. Porque você não tá conseguindo ter responsabilidade pra brincar. É uma punição. Não, é uma consequência. A punição é, hoje você não vai descer pro pátio. Hoje você não vai mas você não vai brincar com a tinta também, não é? E descer pro pátio. Mas a tinta foi o material que ele não conseguiu usar.
Foi a Não, tinta. isso a gente vai pensar e a gente vai voltar depois para conversar sobre isso. Eu vou ter que pensar Vamos. também, Mari, porque eu agora fiquei meio aqui encafufada. Vou te dizer por quê. Que A que é consequência está diretamente relacionada com a ação. A Ele coisa usou em a si. tinta, a coisa. Ah, tá. Pegou Não, seu entendi, dinossauro. entendi. Você não conseguiu usar esse material. Esse material hoje você não vai usar. E a criança, ela se ressente. Ela fica assim, cara, mas eu queria usar a tinta. Poxa, eu vou querer usar a tinta de novo. Aí Não, fala, eu então você entendi, primeiro eu precisa entendi. guardar. Você pega uma coisa que não tem nada a ver com a situação e você traz, né? Você fala, Não, não, não. Isso é o castigo. é, Isso isso é é o a castigo. ameaça. Isso é o Isso é o castigo e a castigo. ameaça. É o castigo clássico. Você não vai ver vídeo hoje à noite. Hoje não vai Qual a ter televisão. relação? Qual a Qual é a relação com o relação? meu fato, com o meu Você ato, não guardou né? o brinquedo e não vai ver vídeo? O que guardar brinquedo e ver vídeo tem a ver? Nada. Isso, certo. Isso é castigo. Ah, você vai ter. Hoje você não vai para casa do seu amigo. Hoje você não tem alguma coisa. Você está perdendo algo que você Que não valoriza. tem relação nenhuma com a conduta. Ó, mas eu vou voltar. Lembra que a gente falou que o conflito não tem nada a ver com a tinta ou com qualquer coisa? Então, claro. assim, no fundo, o que eu quero, que eu acho que as crianças estão fazendo uma disputa ali de poder, uma disputa de lugar. E aí, assim, você vai sancionar a discussão dizendo, ó, você não vai brincar mais com a tinta. Você vai acabar, esgotou. E aí a sensação que eu tenho é que ela vai levar essa mesmo mood do dia para outro brinquedo. Para outra brinquedo. Tá? Vai. Mas aí, só que entrou aqui uma pergunta da Zeneide, que eu acho que a gente, não sei se vale a gente voltar aqui um pouquinho, dos pais culpados. Tá? Pais culpados. A palavra culpa me incomoda demais. E ela, que é sistêmica, com certeza também está bastante incomodada. Então, a gente vai trabalhar com a responsabilidade, né? A responsabilização, 50%, 25%, dependendo de quantos integrantes a gente tem na família. E aí a gente vai trazer para a responsabilidade. E a culpa, ela é totalmente imobilizadora, né? Não deixa as pessoas saírem do lugar. Fico de vítima. Ou fico daquela que culpabiliza e vira o algoz, né? Assim. Perfeito. Então, quando eu recebo pais culpados, eu acho que a gente recebe pais com histórias, com bagagens, com habilidades e desafios. E aí que eu volto só naquele primeira fala minha de ampliar o olhar dos pais e colocar eles nas caixinhas de responsabilidade. Sim. Falar, olha só, tá tudo certo você ser mais permissivo e ela ser mais punitiva, vamos dizer, num casal, tá? E num pai e numa mãe, ou mãe, ou pai. No par, né? Da paternidade ali. Então, não tem problema cada um exercer um papel e ela não é melhor ou ele não é melhor, nenhuma parte é melhor ou pior do que a outra. Elas exercem papéis diferentes, mas elas têm que ser coordenadas de alguma maneira e não desautorizadas. Né? Isso, muito importante. Ter muito cuidado. Então, quando a gente fala isso de um lugar de escola, de um lugar que a gente não entra no campo da terapia dentro da escola, acho muito importante falar do limite da escola, porque quando a situação volta, a gente precisa indicar um atendimento, né, terapêutico para aquela família. A gente não vai assumir esse papel. Mas a gente pode dar orientações. Eu acredito bastante nas orientações e vejo bastante modificação nesse primeiro momento da família, que eu acho, Mari, que a gente está num lugar onde tem muita escuta. A gente tem muita sorte, a gente tem muita entrada, muita parceria com as famílias, por eles serem muito pequenininhos. Eu vejo escolas que atendem mais a longo prazo, elas vão perdendo, se vai se distanciando. Porque também a gente precisa deixar mais a criança responder por ela mesma, né? E aí os assuntos vão meio que saindo um pouco dessa relação escola e família. Então, se a gente tem esse lugar, a família está se constituindo, a gente tem uma responsabilidade e uma possibilidade de ampliar o olhar dessas famílias para o desenvolvimento da criança e para encarar o conflito. Vamos embora, a gente está junto com você. Vamos dar a mão. Não vai ter solução, mas a gente vai ter que sempre olhar as outras gerações. Então, aquela avó que vem buscar e que vem e pergunta como está a criança, aí vai lá e leva o recado para a mãe de um outro jeito, porque escuta de um jeito e leva de um outro jeito.
E a escola, uma das mensagens internas é assim, a gente sempre vai potencializar o pai e a mãe. A gente ama os avós. Sim. Eles são maravilhosos e necessários e engrandecedores de amor para as crianças, assim, eu diria. Mas a gente, na hora de falar da autoridade em relação à criança, eu vou colocar nas funções paternais. Eu vou falar, a gente vai falar direto. E quando se trata de casais separados, a gente liga para os dois. A gente manda circular para os dois. Isso é um cuidado importante, nem toda escola faz isso, né? A gente entrega a avaliação para os dois. Como ainda é centrado na figura da mãe, né? Mãe, E isso a gente fala com a equipe. Casado ou separado, tá? Isso a gente também sempre fala com a equipe, assim, não é para ligar só para a mãe. Por que liga para a mãe? Liga para os dois. Tem que ter esse contato de convocar os dois para esse acompanhamento da criança. Não pode ter essa convocação só da mãe. Mas eu acho que... Fala, Ju, fala. Não, eu que puxar aqui, porque a gente já está 1 hora, tá? Não sei, passa muito rápido. Pode avançar uns 10 minutinhos, 15, Pode. só para a gente ver um pouco das perguntas e começar a fechar. Tá. Eu ia falar uma coisa. Eu já sempre pensando, mas deixa para depois isso. Minhas enteadas, a Lara falou aqui, minhas enteadas estão aqui, cozinharam e não querem arrumar a cozinha. E aí? A autoridade do adulto precisa se colocar. Eu acho que tem esse combinado, né? Olha, usou, tem que guardar. A gente cozinhou. Eu te ajudo. Eu acho que esse processo de ir junto, sabe? Eu te ajudo, vamos juntos. Mas não tem essa opção de não guardar. Olha a palavra, combinado e regra. A regra vem da autoridade. Tá? Isso. Então, o pai e a mãe estabeleceram que a regra é sujou, lavou. Se essa é a regra da casa, sujou, lavou, não tem muita negociação. Não tem outra discussão. Combinado é aquela coisa na mesa de jantar. E aí, o que vamos fazer amanhã? E você gostaria de fazer o quê? Vamos compor e tal. Aí já é outra coisa. É verdade. E lá no CRIA tem regras e tem combinados. E quando as crianças querem mudar uma regra, eles falam com a gente, eu queria mudar uma regra. Porque eles sabem que é inegociável. Isso é bem importante de pontuar. Então, a pessoa que falou da cozinha, antes de começar a culinária, você falou quais eram as regras? Você conversou sobre como é que deveria funcionar essa brincadeira? Porque também eu acho que cobrar das crianças o que também não estava nítido. Que não estava nítido como é que funcionava, é mais complicado. Sim. A Mônica tá falando aqui, inclui o pai, sempre. Sim. Não, fiquei atrasada aqui Cadê o pai? Eu estava lendo aqui a Mônica comentando. Algumas intervenções valem muito e ajudam a mudar a dinâmica, o que transforma e se de alguma maneira trata. Não sei se eu li direito. Sim. Mas, para gente fechar, uma coisa que veio na minha cabeça agora. A Lara já respondeu. Sim, tudo combinado. A questão é a preguiça que chega. Aí é realmente falar, olha, eu sei que você tá com preguiça, legitima a preguiça, dá preguiça mesmo, mas a gente vai arrumar. É a regra. Eu acho que é legitimar também esse lugar de de eu acho que ela preguiça. Falou enteadas, né, Mari? Eu acho que ela falou enteadas. Falou. Foi Enteadas. Então, é mais um lugar delicado também. Eu acho que teve uma live da base que vocês falaram sobre função, né, e papel. Isso. E eu acho bem importante pensar que você está na função em casa de mãe, na função madrasta. Sim, mas de papel de madrasta. Você Isso. é madrasta, mas você está numa função de mãe e de autoridade dentro daquela casa. Mas, como qualquer parte, se tem o pai presente, o pai tem que entrar junto, porque senão você vai ficar aquela madrasta chata, horrorosa, desgasta, rabugenta. E não é bem isso, não é nada disso. Você está ensinando ela a cuidar da casa delas, né? Você está incluindo elas no processo da casa. Isso precisa ficar claro para todo mundo. Né? E talvez, então, olha só, vocês estão morrendo de preguiça, então vamos combinar aqui. Será que a gente quer fazer um novo combinado? Eu posso ajudar aqui vocês. Peraí, vamos chamar seu pai. Quem sabe ele tem uma ideia. Isso. Flexibilizar também é uma coisa gostosa entre família.
né? Assim, o que não é regra, o que é combinado. A regra é mais complicado flexibilizar. Mas Aí eu acho que tem que ter um eu acho alinhamento muito fino entre quem são as autoridades da casa para flexibilizar uma regra, senão desautoriza o outro. Exato. Que é o problema. Mas só para a gente terminar, me veio aqui, eu fiquei pensando em tudo que a gente está falando, e eu fiquei fazendo um paralelo com o sistema de justiça, né? Que eu acho que eu vejo uma migração para o âmbito extrajudicial. Eu acho que é uma tendência, né? Assim, das questões todas jurídicas, família e sucessões, certamente, mas muitas questões serem resolvidas extrajudicialmente, de maneira administrativa. Acho que esse grande movimento, né, ele vai acontecer e, sei lá, daqui a muitos anos, eu acho que assim, as questões criminais, as questões mais graves, vai ter lá o tribunal, mas acho que Defensoria Pública, Ministério Público, a advocacia estão mudando a sua estrutura, estão fazendo aquele mínimo movimento que vai mudar o curso da história, eu acho. Aí eu fiquei ouvindo, acho que sim, se vai funcionar, não sei, mas pelo menos eu acho, enfim. O que eu queria dizer é... O movimento é necessário. O movimento ele está acontecendo e ele vai, né? Eu acredito que sim e tudo mais. Ó, até a Paola comentou aqui direito sistêmico. Vocês veem, porque eu fiquei ouvindo que, né, famílias hoje mais complexas, muitos arranjos familiares, ligar para o pai, ligar para a mãe, o divórcio sendo uma coisa hoje comum, né? Antigamente, nos anos 80, anos 90, ainda era meio excepcional. Agora, assim, ao longo, né, as crianças... Eu acho que tem uma estatística de que 1/5 das famílias, até a criança atingir 2 anos, se separam. Nossa. Eu vi, assim, na turma dos meus filhos, quando vai chegando as idades, quase todo mundo é separado. Meu filho, nas fases, é incrível. Então, eu estou vendo vocês dizendo que a escola também está precisando de se estruturar, porque eu fiquei imaginando na secretaria, nas pessoas, né, nos adultos da escola que ficam dando atenção, fazendo desde o cuidado, a água mole lá em Pedra Dura e tal, para acolher a criança. E alguém que está ligando para o pai, que está ligando para a mãe, porque não consegue falar, porque aí chama um, chama outro. Eu fiquei pensando se vocês acham que a escola do futuro, ou que existe algum tipo de movimento nesse sentido, dela ser também, dela se preparar na sua estrutura, né, no seu pessoal ali, para também ter mais interação com a família, por exemplo, nesse processo de educação mútua de todos, né? Que afinal de contas, acho que é disso que a gente está falando. Educação para baixo e para cima, né? São processos educacionais. Vocês acham que existe esse movimento? Entenderam que eu disse? Eu acho que assim, estruturas mais gordas... É a comunidade escolar. É a comunidade. Acho que já é a escola do presente, né? Pelo menos a minha da Jo, como a gente falou, já é a escola do presente. Sim, a tomada de decisões, mudanças. Com a pandemia, então, a gente estreitou isso de um jeito, né, Mari? Porque a gente precisou tomar decisões no escuro, junto com as famílias. Muito. E compartilhar a responsabilidade, que eu acho que também, de novo, é a visão sistêmica, assim, né? O problema não é a escola, o problema não é a família, o problema não é a criança, a solução é a comunidade escolar. É o diálogo. Eu e Jo, a gente troca muito. A gente estava até revisando nossos contratos. E é isso, assim, a terminologia mudou. Se fala responsável 1, responsável 2, responsável 3, responsável 4. Se tiverem outros responsáveis. Eu tenho uma família que é de um arranjo bem atípico, assim. E, na verdade, tem o pai biológico, mas quando a criança nasceu, essa mãe já estava casada com uma outra pessoa, que foi o pai, que é o pai que criou essa criança. Então, ela tem 2 pais. Isso precisa ser... É uma multiparentalidade. Então eu acho que até no jurídico da escola, nos contratos, na responsabilidade financeira, para quem a gente precisa enviar os comunicados importantes, tudo isso já é a escola do presente. A gente já precisa tomar cuidado também quando a gente está falando que é um vício que a gente está aqui toda hora se cuidando, mas desse lugar muito típico de pai e mãe. Então, essa é uma reinvenção constante. A gente está aprendendo um montão. Um outro vício escolar é primeiro ligar para a mãe, né? Sempre liga para a mãe. Então,
Isso já é algo que a gente consegue já desconstruir no dia a dia. Mas o outro desafio é a aliança. Então, os educadores, eles se aliançam, tá certo essa palavra? Mais se aliam, ficam, né, se aproximam mais, ficam mais leais, né, a um lado da paternidade. Ou porque está mais presente, ou porque é mais gentil, ou porque... E aí, quando acontece alguma coisa, porque fulano nunca busca, porque fulano nunca está aí. Né? A educadora falando. Por isso que a criança está assim. Eu já falo assim, gente, mas espera aí, a gente não está na casa deles, a gente não sabe o acordo entre eles, né? Então, é muito importante que a gente cuide para que os educadores também olhem todos os lados. Tem um olhar sistêmico também para aquela criança que está dentro de uma estrutura, ou multiparental, ou uniparental, porque também temos essas situações. Ou alguém citou aqui a avó que cuida, a avó que é responsável, a visita. Então, eu acho que é isso. A escola ela precisa cuidar e responsabilizar todo mundo, incluir todo mundo. O mais bonito, assim, é incluir todo mundo nesse processo. Por isso que eu pensei nessa estrutura, que agora eu estou entendendo a questão da comunidade escolar, porque incluir todo mundo dá trabalho. Né? Fazer, chamar, dialogar, dá trabalho. Quando eu falo para vocês que eu não entro com um processo, não aciono a máquina para fazer um divórcio, e eu redefini toda a minha forma de trabalho no escritório. Eu entendo que eu tenho que dedicar meu tempo para reuniões. Eu não tenho mais que acompanhar o processo, mas eu tenho que fazer reunião para falar de como foi a reunião, aí reunião para preparar para outra reunião, para aí depois, entendeu? A gente conversa o tempo todo. Eu conheço o que você está, imagino o que você está dizendo e o que vocês estão dizendo, e assim, é muito trabalhoso incluir todo mundo. E isso que você está falando, acho que a gente pode também ir fechando, lembrando o exemplo que a Joana deu. Quando os pais dela se separaram, ela não estava com uma questão que Joana não conseguia se alfabetizar. Ela estava precisando ser vista. Ela estava precisando ser olhada. E quantas crianças a gente precisa investir tempo nas escolas para falar das relações e não ficar focado objetivamente, compulsivamente na questão cognitiva. Na questão cognitiva, isso é consequência muitas vezes. Óbvio que precisa ter um olhar, sim, mas investir tempo, isso que você está dizendo, é o que faz um processo ser mais profundo ou não, né? É tempo mesmo. É muito tempo que a gente faz. E aí eu queria dizer isso, assim, eu conheci a Olivia na minha fase ainda advogada e a mediação de conflitos foi uma das minhas pontes para a educação, que veio depois, e é uma ferramenta incrível. Eu acho que pessoas que trabalham com pessoas precisam ter essa ferramenta. Tem que incluir no currículo de pedagogia. Mas tem que incluir. Com certeza, gente. Olivia, vamos batalhar por isso. Botar uma cadeira de mediação no curso de pedagogia. Ai, gostei muito. Tô com muita vontade de mais, da gente conversar mais e, sei lá, pensar coisas, fazer evento, palestra, pensar junto, porque a gente trabalha nessas pontas, né? Quando eu perguntei para vocês como é que chega na escola, é porque eu tô lá na outra ponta, trabalhando com os pais, com um dos pais, tentando segurar a onda, e eles trazem muito. O filho está dando problema na escola, já ligaram da escola. Isso é um fator de estresse aqui em cima na negociação ali do divórcio, entenderam? Então, assim, é como a gente precisa conversar também e ter mais interlocução e esse olhar, né, do sistema, mas é concomitante, porque a coisa ela acontece ao mesmo tempo real. Ali, é corresponsável. Não é instante, né? Então, a gente tem uma atuação nas pontas, enfim. Sim. Meninas, eu adorei. Também. Obrigada. Eu também. Muito assunto. Vamos se esbarrar mais no mundo online e ao vivo. Vamos. Obrigada. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou aqui a gente. Muito obrigada. Foi muito bom, por viu? nos acolherem nesse sábado frio. Pois é. Bonito, um dia lindo. Obrigada, Olivia, Mari. Aprendi um monte de coisa. Estou saindo daqui pensando, que eu acho que é sempre o mais gostoso.
E vamos continuar, vamos ver o que a gente pode fazer mais. Já muito tem algumas ideias, depois a gente troca. Cabeça ferveu aqui. Sim. Obrigada, gente. Beijo Obrigada, enorme. sempre um prazer. Até breve. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.